Olá, ouvinte consumidor, está no ar mais uma edição do programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Já estamos na reta final do mês de agosto. Você que é um ouvinte ativo da ADECO, de certeza manteve-se informado sobre os seus direitos e deveres durante o mês inteiro, porque o nosso objetivo é levar a informação a todos os consumidores cabo-verdianos, atribuindo-lhes o poder de fazer escolhas de consumo mais assertivas, levando sempre em conta a preservação do ambiente. Portanto, fica na nossa companhia nesses próximos minutos, seja um consumidor informado, ativo e consciente. Iniciamos o programa anunciando os títulos que marcam esta edição. Atualização do Índice de Consumo Essencial de agosto de 2024. ICE registra diminuições na Ilha do Sal e aumenta na Ilha de São Vicente. Como a procrastinação impacta negativamente a vida dos jovens. Na rúbrica Informação Jurídica, saiba o que é responsabilidade criminal. A ADECO responde a um consumidor que comprou um eletrodoméstico e depois de um tempo apresentou defeitos. Minuto do Consumidor traz a questão: a cobrança da taxa de animação artística é uma prática legal? É mito ou verdade sobre a ADECO? Saiba se todos os consumidores têm os mesmos benefícios do que os associados. Na rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, direito ao arrependimento versus direito de reclamar pelo defeito de um produto ou serviço, diferenças e aplicação em Cabo Verde. Hábito de poupar excessivo é o tema da rúbrica Educação Financeira. Em Educação Financeira para um consumo consciente, saiba como monetizar os seus talentos e hobbies. Consumo consciente com dicas para regresso às aulas de forma sustentável. E por último, a importância de associar-se à ADECO. Vamos agora ao desenvolvimento dos temas. O Índice de Consumo Essencial, calculado mensalmente pela ADECO, registrou no mês de agosto um ligeiro abrandamento na Ilha do Sal e retomou o sentido de aumento na Ilha de São Vicente. O cabaz de bens e serviços essenciais, monitorizado pela ADECO para calcular a evolução dos preços na Ilha do Sal, registrou uma diminuição de 504 escudos, menos 1,4% que no mês anterior. Com esta atualização, passou a custar para um consumidor saudável viver na Ilha do Sal 34.505 escudos. Os custos dos produtos alimentares diminuíram 2,9%, menos 529 escudos do que no mês de julho. O déficit do salário mínimo do setor público é de 53,6% e o déficit do salário mínimo do setor privado de 56,5%. O cabaz de bens essenciais monitorizado pela ADECO para calcular a evolução dos preços na Ilha de São Vicente registrou em agosto um aumento de 391 escudos, mais 1,2% que no mês anterior. Portanto, passou a custar para um consumidor saudável viver na Ilha de São Vicente 24.003 escudos. Os custos dos produtos alimentares aumentaram 1,9%, mais 266 escudos que no mês de julho. O déficit do salário mínimo do setor público é de 33,3% e o déficit do salário mínimo do setor privado de 37,5%. Passados 2 anos da monitorização do ICE na Ilha do Sal, este sofreu um agravamento de 21,6%, mais 6.132 escudos, ou seja, desde a primeira publicação do ICE Sal, em julho de 2022, o valor estava em 28.372 escudos e hoje já está em 34.505 escudos. Os alimentos refletidos no ICE alimentar, que em julho de 2022 o valor estava em 14.683 escudos, hoje está em 17.497 escudos, ou seja, sofreu um agravamento de 19%, mais 2.814 escudos. Quanto ao déficit do salário mínimo do setor público para atender o ICE, este passou de 47,6% para 53,6%, bem como o déficit do salário mínimo do setor privado, que passou de 47,1% para 56,5%, o que mostra que consumir bens de primeira necessidade se tornou muito mais difícil para os consumidores no Sal. Todos nós, alguma vez na vida, já procrastinamos. Deixamos de fazer algo muito importante para ir assistir a um episódio de uma série, mexer no telefone por alguns minutos ou até mesmo não fazer nada. Quando se torna um hábito, a procrastinação pode trazer consequências pessoais e profissionais. Gustavo Ramos conta-nos de forma mais detalhada como a procrastinação impacta negativamente a vida dos jovens. A procrastinação é um desafio significativo que pode afetar várias áreas da vida dos jovens. Reconhecer os perigos associados a este comportamento e tomar medidas proativas para combatê-lo é crucial para o bem-estar mental, físico e social.
Assim, os jovens podem superar a procrastinação e alcançar o seu potencial pleno. Mas e você, caro ouvinte, tem ideia do que estou a falar e como ela impacta negativamente a vida dos jovens? Sabe o que é a procrastinação? Pois bem, vai ficar a saber tudo isso já de seguida. Primeiro, importa ressaltar que a procrastinação é uma decisão intencional. Trata-se de um comportamento comum entre os jovens, caracterizado pela tendência de adiar tarefas ou decisões importantes. Muitas vezes são trocadas por atividades de menor relevância ou que incluem alguma gratificação imediata. Embora pareça que não, a procrastinação pode ter consequências significativas para a saúde mental e o bem-estar geral dos indivíduos. Na camada juvenil é propenso procrastinar devido a vários fatores. Entre eles se destacam a transição para a vida adulta, onde constam responsabilidades acrescidas e expectativas alargadas. Além disso, a era digital trouxe novas formas de distração, como as redes sociais e os jogos online, que facilitam o adiamento de tarefas importantes em detrimento de prazeres momentâneos. Ora bem, ficar sem fazer tarefas realmente relevantes para satisfazer prazeres instantâneos é um vício e pode ser eliminado. Sabe quais os perigos da procrastinação na era juvenil? Nesta edição do programa, vai ficar a saber de alguns perigos para a sua vida, caro consumidor. Impacto na saúde mental. A procrastinação está associada a várias questões de saúde mental, que incluem ansiedade, depressão e estresse. A pressão constante de tarefas não concluídas pode criar um ciclo vicioso de sentimentos de inadequação e fracasso. Com isso, é óbvio que a tendência em procrastinar só aumenta. Diminuição do desempenho acadêmico e profissional. Para os estudantes, a procrastinação pode levar a um desempenho acadêmico insatisfatório. A acumulação de tarefas e a necessidade de concluir trabalhos sob pressão podem resultar em trabalhos de baixo nível, bem como as notas. No contexto profissional, a procrastinação pode impedir o crescimento na carreira e causar problemas no local de trabalho. Relações interpessoais. O adiamento de responsabilidades pode levar a conflitos com amigos, familiares e colegas de trabalho. A falta de confiabilidade e a tendência de evitar compromissos podem prejudicar a confiança e o respeito nos relacionamentos. Consequências físicas. Além dos impactos psicológicos e sociais, pode haver consequências físicas. O estresse prolongado associado à procrastinação pode contribuir para problemas de saúde, como insônia, problemas digestivos e doenças cardíacas. As saúdes físicas e mentais estão intimamente ligadas e um desequilíbrio em uma área pode afetar negativamente a outra. Mas não se preocupe. Existem formas de superar a procrastinação. O primeiro passo é reconhecer o problema. Muitos jovens não se dão conta de que estão a procrastinar, até que as consequências tornem inegáveis. Em segundo lugar, deve-se estabelecer metas claras e realistas. Isso ajuda a reduzir a procrastinação. Objetivos específicos e alcançáveis permitem que os jovens mantenham o foco e sintam uma sensação de realização à medida que progridem. A meta seguinte passa por gerir o seu tempo de forma eficaz. A gestão do tempo é essencial para combater a procrastinação. Trabalhe por períodos curtos e intensos, com intervalos regulares. Essa é uma técnica que pode aumentar a produtividade. Manter uma agenda pode ajudar a organizar tarefas e prioridades de forma eficaz. Cuida de si, cuida da sua saúde. Deixa a procrastinação de lado e foca naquilo que realmente deve ser feito. Responsabilidade criminal. O que é, para que serve e quais são as suas consequências? Saiba estas e outras respostas sobre este tema com o jurista Elvis Graça na rúbrica Informação Jurídica. A responsabilidade criminal é um conceito fundamental no direito penal que se refere à capacidade de um indivíduo de responder por seus atos diante da lei, ou seja, ser considerado culpado por cometer um crime. Este conceito implica que, ao praticar uma conduta tipificada como crime, o agente pode ser sujeito a sanções penais, como penas de prisão, multas ou outras medidas cautelares. A responsabilidade criminal serve a vários propósitos, entre os quais se destacam proteção da sociedade. Ao responsabilizar criminalmente indivíduos que cometem atos ilícitos, o sistema penal visa proteger a comunidade, garantindo que comportamentos potencialmente perigosos sejam punidos.
prevenção. A possibilidade de punição desencoraja comportamentos criminosos, funcionando como um fator de prevenção. A ideia é que a ameaça de uma sanção penal desestimule indivíduos a cometer crimes. Reabilitação. Em muitos sistemas jurídicos, além da punição, a responsabilidade criminal busca a reintegração do infrator à sociedade, oferecendo meios para que ele possa reabilitar. Justiça. A responsabilização de indivíduos que cometem crimes é uma forma de fazer justiça tanto para as vítimas, que buscam reparação, quanto para a sociedade em geral, que anseia por uma ordem social justa e equitativa. A idade a partir da qual um indivíduo adquire responsabilidade criminal varia de acordo com a legislação de cada país. Em Cabo Verde, adquire-se a responsabilidade penal a partir dos 16 anos. Os menores infratores, ou seja, aqueles que ainda não completaram os 16 anos de idade, respondem segundo as medidas socioeducativas em vez de penas criminais. As consequências da responsabilidade criminal são múltiplas e podem incluir penas privativas da liberdade, como a prisão, que pode ser de regime fechado, semiaberto ou aberto, dependendo da gravidade do delito. Multas, penalidades pecuniárias que visam punir e desestimular o comportamento ilícito. Medidas socioeducativas, no caso de menores, podem incluir a internação em instituições de reabilitação, acompanhamento psicológico, entre outras. Registros criminais, ou seja, a condenação pode resultar em um registro criminal, o que pode afetar a vida do indivíduo em diversos aspectos como emprego, educação e reputação social. Por fim, é importante ressaltar que a responsabilização criminal não é um processo frio e mecânico. Ele envolve garantias legais, como o direito a um devido processo, a presunção de inocência e a possibilidade de defesa. Portanto, a aplicação da responsabilidade criminal deve ser feita com atenção ao contexto social e às circunstâncias individuais de cada caso. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Um consumidor comprou um eletrodoméstico e depois de um tempo apresentou defeitos. O consumidor pretende saber quais são os seus direitos neste caso. A ADECO responde com a jurista Shirley Graça. O fornecedor tem o dever de colocar no mercado de consumo produtos sem defeitos que sejam adequados ao fim destinado e atendam às legítimas expectativas dos consumidores. O produtor é responsável, independentemente da culpa, pelos danos causados por defeitos de produtos que coloca no mercado. No caso de um eletrodoméstico, por se tratar de um bem móvel não consumível, o fornecedor está obrigado a garantir o seu bom funcionamento por período nunca inferior a 1 ano. Isto corresponde ao prazo de garantia do produto e que assegura ao consumidor o direito de reclamar caso o produto apresente defeito dentro deste período. Quando identifica um defeito no seu eletrodoméstico, dentro do prazo de garantia, tem 30 dias para informar o fornecedor deste defeito. Esses 30 dias começam a contar a partir do momento em que tome conhecimento deste defeito. O consumidor, a quem seja fornecida a coisa com defeito, salvo se dele tivesse sido previamente informado e esclarecido antes da celebração do contrato, tem direito à reparação de danos. A palavra defeito pode ser interpretada neste contexto como o que torna o produto impróprio para uso, o que diminui o valor do produto, o que faz com que o produto não funcione conforme deveria. Em qualquer destes casos, o consumidor tem direito à reparação do dano. O direito à reparação de danos engloba a reparação da coisa desde que fica adequada ao uso como novo, a substituição da coisa por outra igual em perfeitas condições, a redução do preço ao valor proporcional do produto defeituoso ou a resolução do contrato com devolução do valor pago, e também pode ser o caso da indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais resultantes do fornecimento de produtos defeituosos. Foi a um bar ou um restaurante com música ao vivo para relaxar e a conta chegou com a cobrança de uma taxa de animação artística? Muitos ficam com a dúvida se essa cobrança é uma prática legal. Simone Delgado esclarece-nos esta dúvida em Minuto do Consumidor.
Olá, consumidor! No programa de hoje vamos falar sobre a taxa que muitos bares e restaurantes cobram pela animação artística. Alguma vez foi a um bar ou a um restaurante e ao pagar a conta deparou com o valor relacionado com a animação, por exemplo, com a música ao vivo? Muitos perguntam se esta cobrança é uma prática legal. Saiba que só pode ser considerado uma prática ilegal se o cliente não for previamente informado sobre a cobrança deste valor. A informação sobre esta cobrança deve estar em local bem visível e de fácil acesso ao consumidor. Por exemplo, a entrada do estabelecimento. O direito à informação clara e completa é um dos direitos fundamentais do consumidor e, quando informado previamente sobre a cobrança deste valor, a entrada ou não no estabelecimento é da escolha do consumidor. Tudo vês que o meu Cabo Verde é a mesma história. Tudo vês. Quando nem maleta extraviote, eu vou trazote. Quando eu não vou trazote, eu vou cancelar. Não é agora, sinceramente. Yeah. Rapaz, acho que cancelam acho que ele voa, mano. Yeah. Rapaz. Não, vou que te entender, porque tu onde ficar, queres alugar aquele casa. Vou te entender. Vais alugar aquele casa como estava. A nunca tem mais onde ficar, boy. Não tem que estar de lá hoje, primo. Tem que estar de lá hoje, não te perder trabalho, mano. A gente tem que pôr um post no Facebook, grinha assim, que isto tem que resolver o meu problema. Pô, não é gosto, né? Já, vou saber, fica cool. Depois vamos falar. Ó, senhor, mas que me tem essa bola? Você desculpa, metendo você conversa, mas que me tem essa bola de Facebook? Você tem que tratar você é direito de passageiro. E tratar como deve ser. Eu vi. Direitos de passageiro? Como assim? Desce. Se souber de problema antes, eles têm que avisar você. Mas se que avisar você, estiver ali no aeroporto, 2 horas, a partir de 2 horas de espera, você tem direito a refeições. E também eles têm que fazer 2 chamadas. Ok. Ninguém sabia, você não nascer. Mesmo está na série. Moda-me dizer você, o conseguiria assim, que as cancelam voo, eles têm a obrigação de pôr vocês no hotel e transporte e de volta para o aeroporto. Também você tem 7 dias para pedir, se você desistir de viagem, para pedir reembolso se você passagem. Muito obrigado, senhor. Agora você dizer-me uma coisa. Maneira que você receber toda essa informação. Bora-me dizer você, eu tenho 10 anos de experiência e eu me segui todo o programa da DEC, com o Estado bem informado de minhas direitos. A DEC, exatamente. Pois, lá que você está levando, que a gente está resolvendo esse problema. Estou não vai direto para lá, não vai? Estou bem. Atenção passageiros! Em caso de problemas com o seu voo, primeiro tente resolver com a empresa. Caso não for possível, peça o livro de reclamações, contacte a ADECO ou denuncie na Agência de Aviação Civil. Por que as maletas de você é cor-de-rosa? Você dizer, você já tem que ter o tempo de experiência, não é? Sim. Após mim, já me tem que ter o tempo de viagem. É trauma de perder maleta. Cor-de-rosa para poder identificar qual que é a minha maleta. Você entender? Não. Agora não vai. Está bem pensado, bem pensado. Vindo de todo crioulo, no como passei, filho de Deus vai levar no tetiga. Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fique atento e tire as suas dúvidas. Todos os consumidores têm os mesmos benefícios do que os associados? O que você acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. Todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados da ADECO? Mito! Só os consumidores associados da ADECO podem apresentar uma reclamação na associação, receber orientação e apoio personalizado na área de direito de consumo, receber aconselhamento jurídico em casos de conflitos de consumo, receber orientação financeira, ter gratuidade ou descontos em eventos e formações promovidas pela ADECO, receber comunicados e newsletter da associação, ter acesso exclusivo a documentos da ADECO e informação privilegiada na área do consumo, ter a possibilidade de participar e fazer parte de forma ativa nas campanhas da associação e poderá influenciar a política do consumo. Associe-se, porque consumidores somos todos nós.
Saiba a diferença entre o direito ao arrependimento e o direito de reclamar pelo defeito de um produto ou serviço e como estes se aplicam em Cabo Verde na rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor com a jurista Shirley Graça. O direito ao arrependimento permite ao consumidor desistir de uma compra e devolver o produto ou cancelar o serviço adquirido sem precisar justificar a decisão ao vendedor. Este direito é especialmente aplicável a compras realizadas à distância, como pela internet ou telefone. Mas o mais importante, e preste bem atenção, caro consumidor, este direito existe em alguns ordenamentos, mas não no de Cabo Verde. Portanto, em Cabo Verde, um consumidor não pode desistir de uma compra ou cancelar um serviço porque se arrependeu. Diferente é o direito de reclamar pelo defeito de um produto ou serviço. O consumidor a quem seja fornecido o produto ou serviço com defeito pode exigir a reparação da coisa, a substituição da coisa por outra igual em perfeitas condições, a redução do preço ou a resolução do contrato. Assim, em Cabo Verde, o fornecedor só tem a obrigação de aceitar a devolução do produto quando este apresenta um defeito de fábrica. Se o produto não tiver defeito, a loja não é obrigada a aceitar a devolução, a menos que tenha uma política interna específica que permita isso. Caro consumidor, para evitar arrependimentos, antes de comprar um produto ou requisitar um serviço, reflita sobre as suas reais necessidades. Informe-se sobre as condições e qualidade do produto ou serviço que deseja adquirir. Isto é um dever seu. Cumpra os deveres que lhe cabem e saberá os direitos que lhe esperam. Ser consumidor associado da ADECO só traz benefícios e o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor trouxe mais um: o Gabinete de Orientação Financeira. Realizar orçamento mensal, gerir créditos mais vantajosos e tomar decisões de poupança, tudo isso vai deixar de ser uma dor de cabeça se você é associado da ADECO. Vamos reforçar as competências financeiras dos nossos associados, aconselhar e orientar para que tomem decisões financeiras mais conscientes. Do que está à espera? Agende já a sua sessão de orientação financeira. O associado pode fazer a sua marcação diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, através dos telefones 232 70 33, 973 32 30, 527 36 45 ou por e-mail gabinetefinanceiro.adeco@gmail.com. Prestamos atendimento presencial ou online. O atendimento é feito à medida das suas necessidades, para construirmos juntos um mundo com serviços financeiros justos. Um comportamento poupador não deveria ser algo negativo. Afinal das contas, uma das coisas mais importantes para as pessoas que buscam ter uma educação financeira e um orçamento controlado é saber quando poupar. Mas e quando a sua capacidade financeira vai além de guardar dinheiro para situações emergenciais e investimentos futuros e passa a ser compulsiva? Será que esse hábito pode se tornar algo prejudicial? É isso que vamos descobrir com Herman Freire em Educação Financeira. Quando o hábito de poupar se torna um comportamento excessivo. Poupar é, sem dúvida, um dos pilares fundamentais para uma vida financeira saudável. A prática de reservar uma parte da renda para emergências, investimentos futuros e realizações pessoais é essencial para alcançar a estabilidade financeira. No entanto, como qualquer outro comportamento, a poupança também pode se tornar prejudicial quando é levada ao extremo, resultando em um comportamento conhecido como poupança excessiva ou até mesmo aversão ao gasto. A poupança excessiva ocorre quando o ato de economizar se transforma em uma obsessão, levando o indivíduo a negligenciar necessidades básicas ou comprometer sua qualidade de vida em nome da acumulação de recursos. Em vez de servir como um meio para atingir objetivos financeiros e proporcionar segurança, a poupança excessiva pode se tornar em uma armadilha psicológica, onde o medo de gastar ou de não ter o suficiente no futuro paralisa o indivíduo, impedindo-o de viver plenamente o presente. Sinais de poupança excessiva. Identificar o limite entre poupar de maneira saudável e exaustiva pode ser desafiador. No entanto, alguns sinais podem indicar que o comportamento de poupar está saindo do controle.
negligências das necessidades básicas. Quando uma pessoa começa a cortar gastos essenciais como alimentação, saúde e moradia, em nome de aumentar suas economias, esse é um sinal claro de que a poupança pode estar se tornando um problema. Isolamento social. Pessoas com poupanças excessiva podem evitar atividades sociais que envolvem algum custo, como sair para jantar ou viajar por medo de gastar dinheiro, o que pode levar ao isolamento e à perda de conexão importantes. Ansiedade constante sobre o futuro. A preocupação excessiva com o futuro e a constante sensação de que nunca há dinheiro suficiente, mesmo que as economias estejam crescendo, pode indicar um problema. Essa ansiedade pode impedir que a pessoa desfrute do que já conquistou. Culpa ao gastar. Sentir-se culpado por qualquer tipo de dispensa, mesmo as necessárias ou aquelas que trazem prazer e bem-estar, pode ser um sinal de que o hábito de poupar se tornou uma obsessão. Impactos negativos da poupança excessiva. Enquanto a poupança responsável promove segurança e tranquilidade, a poupança excessiva pode ter efeito oposto. Esse comportamento pode levar a problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão, devido à constante preocupação com o dinheiro. Além disso, a aversão ao gasto pode impedir o indivíduo de aproveitar as recompensas do seu trabalho como experiências, lazer e momentos com a família e amigos. Outro impacto negativo é a deterioração da qualidade de vida. Cortar gasto de forma externa pode resultar em má alimentação, falta de cuidados médicos adequados e ausência de atividades recreativas, comprometendo a saúde física e emocional. Encontrando o equilíbrio. Para evitar que a poupança se torne um comportamento excessivo, é essencial encontrar um equilíbrio saudável. Isso significa ter uma estratégia de poupança bem definida, com metas claras, mas que também permita flexibilidade para viver e aproveitar o presente. Criar um orçamento que inclua tanto a poupança quanto os gastos com necessidades e lazer é uma maneira eficaz de garantir que o dinheiro seja usado de forma equilibrada. Além disso, é importante desenvolver uma mentalidade de abundância em vez de escassez. Isso implica em reconhecer o valor do que já foi conquistado e permitir-se gastar com coisas que trazem felicidade e bem-estar sem culpa ou ansiedade. Por fim, se o hábito de poupar está afetando negativamente sua vida, pode ser útil buscar um apoio profissional como um terapeuta financeiro para ajudar a desenvolver uma relação mais saudável com o dinheiro. Lembre-se, o dinheiro é uma ferramenta para melhorar a vida, não uma prisão. O equilíbrio entre poupar e gastar é fundamental para uma vida financeira e emocionalmente saudável. Cuide de si, cuide do seu dinheiro. Já parou para pensar que o seu talento ou hobby pode lhe render mais do que momentos de prazer ou diversão? Aproveitando-se daquilo que gostas ou sabe fazer, podes conseguir uma renda extra ou até começar a investir em um negócio próprio. E nesta edição da rubrica Educação Financeira para um Consumo Consciente, Rosalina Lima traz-nos dicas de como monetizar os seus talentos e hobbies. Bem-vindos a mais um programa de Educação Financeira. Hoje vamos explorar um tema: como transformar os seus talentos e hobbies em uma fonte de renda extra. Muitas vezes subestimamos o potencial dos nossos próprios talentos, mas a verdade é que aquilo que fazemos com paixão pode se tornar não apenas uma satisfação pessoal, mas também uma excelente oportunidade de negócio. Você já pensou em como aquele hobby que você adora poderia render um dinheiro extra no final do mês? Talvez você tenha um talento especial, por exemplo, na cozinha, em criações artísticas, fotografia, comunicação, etc. Essas atividades que você faz por prazer podem se transformar em uma fonte de renda extra e, quem sabe, no futuro, em uma nova carreira. Há histórias que nos fazem acreditar no poder de transformar paixões em realizações extraordinárias, como a da Maria, que sempre foi talentosa na cozinha, preparando os pratos deliciosos para amigos e familiares. O que começou como simples prazer logo se transformou em uma renda extra, vendendo suas criações diretamente de casa. Hoje, Maria é proprietária de um negócio próspero, onde seu amor pela culinária se traduz em sucesso. Há também a história do fotógrafo que começou a capturar os momentos do cotidiano simplesmente porque amava a arte da fotografia. O que antes era um hobby, agora é uma sua profissão.
Ele é respeitado por suas imagens que falam mais do que palavras, tornando um profissional reconhecido na área. Essas histórias, entre tantas outras que encontramos no nosso dia a dia, mostram que a jornada de transformar paixões em fontes de renda e sucesso está ao alcance de todos. Basta acreditar no poder, no próprio potencial e dar o primeiro passo. O segredo é começar pequeno, testando o mercado e entendendo o que as pessoas realmente querem. Para começar, reconheça seu talento ou paixão, seja na cozinha, fotografia, escrita ou outra área. Depois, crie um portfólio online para exibir seu trabalho e atrair clientes. Use as redes sociais para divulgar suas criações e processos, aumentando sua visibilidade. O segredo é começar pequeno, testando o mercado, oferecendo um produto a um grupo menor ou participando de eventos locais para avaliar a resposta dos consumidores. Se você trabalha com produtos físicos, participe de feiras e mercados locais para vender suas peças e conquistar um cliente fiel. Além disso, colabora com outros profissionais ou empresas que complementam o seu talento, como um fotógrafo que trabalha com uma loja de roupas para criar ensaios fotográficos, ampliando assim o seu alcance e oportunidades. Lembre-se, seu talento é único e com uma abordagem certa pode se tornar uma fonte de renda significativa. Se você tem uma paixão, não a deixe escondida. Explore, experimente e quem sabe você pode encontrar uma nova forma de ganhar dinheiro e ao mesmo tempo fazer o que ama. Aprenda dicas para regresso às aulas de forma sustentável com Kathleen Silva na rúbrica Consumo Consciente. Olá, consumidor consciente. Ainda nem terminaram as férias de verão e o consumo consciente já está a falar sobre o regresso às aulas sustentável. Calma, este ano optei por começar a falar sobre o regresso às aulas mais cedo, porque o que pretendemos nesta rúbrica é ajudar-te a ter um regresso às aulas diferente, com hábitos eco-friendly que ajudam tanto o meio ambiente como o orçamento familiar, para não deixares tudo para a última hora e preparares o regresso às aulas com toda a tranquilidade e antecipação do mundo. Assim terás mais tempo e disposição para aproveitar o final das férias e evitarás as correrias do costume. Escute agora alguns conselhos práticos para descomplicar este processo, e as preocupações ambientais também fazem parte desta lista de tarefas. Nas férias o despertador é desligado. E muitos pais até prolongam os limites de utilização de videogames, telemóveis, tablets e outros dispositivos eletrónicos. No entanto, quando as aulas recomeçam, o cenário será diferente. Para que o choque não seja tão forte, importa estabelecer gradualmente horários para deitar e levantar e também ir diminuindo o tempo que os mais pequenos podem estar na companhia dos eletrónicos. Falamos agora da arrumação e da organização. A zona de estudo dos mais novos deve ser confortável para a verem como algo positivo. Aproveita os últimos dias das férias para arrumar a tua secretária, comprar material e objetos decorativos que a tornem mais agradável. E claro está, não te esqueças de deitar fora ou doar o que não precisas. Convoca as crianças e estabelece com elas uma lista de tarefas que incluam a arrumação e a limpeza do quarto, as horas de estudo ou os cuidados com o animal de estimação. Esta é uma forma dos mais novos ganharem responsabilidade, o que contribui para a sua aprendizagem. A dica seguinte, estamos a falar de material escolar. Faz outra lista, mas desta vez, de tudo o que é preciso para o início de mais um ano letivo. Tenta evitar as compras por impulso. Reaproveita ao máximo os artigos que podem muito bem servir, nem que seja para os primeiros meses das aulas. Adota hábitos sustentáveis, como reciclar cadernos ou mochilas, ou até partilhar material com familiares e amigos. E agora uma dica nova, uma dica interessantíssima. Guarda-roupa. O novo ano escolar não são só os livros e os cadernos. Organiza o orçamento e prepara-te para dar uma lufada de ar fresco ao armário dos mais novos. Eles merecem e os resultados valem bem a pena. Tudo para ir em grande estilo para a escola. E agora a próxima dica é uma conversa importante com as crianças. Chama os pequenos e faz com eles um balanço do ano anterior, incluindo os resultados obtidos e as expectativas, bem como as relações que estabeleceram com os professores e os colegas. Não te esqueças de falar sobre as disciplinas ou temas mais motivantes que poderão ser desenvolvidas fora da escola. Depois do balanço terminado, é tempo de conversarem sobre o regresso às aulas. A criança deve estar totalmente à vontade para falar não apenas das coisas boas que esperam, mas também, sobretudo, dos seus maiores receios.
E a próxima dica é sobre a alimentação moderada. É natural que durante as férias tenhas fechado os olhos a alguns gelados a mais e a muitas sopas a menos. No entanto, com o regresso às aulas é tempo de redobrar os cuidados com a alimentação das crianças. Reduz os açúcares e as gorduras na hora de preparares a lancheira e, sobretudo, explica por que estás a fazer. A saúde passa por uma dieta equilibrada e convém que os mais pequenos saibam disso desde novos. E agora, para fechar, uma dica espetacular. Uma festa de despedida. O verão passa a correr e a rotina do ano letivo está mesmo aí à porta. Com os despertadores complicados, os pequenos almoços turbulentos, os trabalhos de casa. Mas antes de tudo isto se instale, que tal organizares uma festa de despedida das férias? Convoca os miúdos para ajudarem com o lanche e as decorações. Convida os seus amigos mais chegados e coloca a máquina fotográfica a postos. A diversão e as boas recordações estão garantidas. E para finalizar, organização e antecipação são as palavras-chave de um regresso às aulas bem-sucedidas. Segue as nossas dicas para regressar às aulas de olhos postos na sustentabilidade. As boas notas, essas vêm depois. Até daqui a 8 dias do programa da ADECO sobre consumo consciente, que acredita no poder transformador do consumidor. E para finalizarmos o programa, fique com a importância de associar-se à ADECO, uma rúbrica feita para todos os nossos ouvintes consumidores que ainda não são sócios da ADECO. Portanto, informe-se e associe-se, porque sócio da ADECO é consumidor empoderado. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao gabinete de orientação financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. É uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco, em São Vicente, contacte os números 232 7033, 973 3230, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. E assim terminamos o último programa do mês de agosto. Esperamos que foi um mês bastante produtivo para todos os nossos ouvintes e que todas as informações que tivemos a transmitir ao longo dessas 4 semanas foram úteis para os nossos consumidores. A luta continua e contamos com o apoio de todos. Portanto, vamos todos associar-se à causa de defesa dos direitos do consumidor. E para fazer isso, basta pagar uma cota de apenas 100 escudos mensais. A ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos telefones da sede São Vicente 232 7033, telemóvel 973 3230, 527 36 45, Praia 971 38 74, Sal 955 3302, pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv.
Siga o trabalho da ADECO nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e YouTube. Leia a nossa coluna no jornal impresso Terra Nova. Assista o programa Defesa do Consumidor na TCV todas as quintas-feiras a partir das 19h45 e escute-nos nas 14 rádios parceiras. Despedimos-nos deste lado em apresentação Lara Oliveira e nos controlos técnicos Gustavo Ramos. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.